Bom dia, meu nome é Ernest. Meu canal é Quem Fala Muito Dá Bom Dia a Cavalo, certo? Isso me faz lembrar de Sócrates, né? Que foi um divisor de águas, como diz o pessoal, né? Antes deles vieram os pré-socráticos e depois deles os pós-socráticos, por óbvio, certo? Mas ele iniciou aquele momento de pausa no encantamento do mundo, certo? Criando desencantamento, sabe? Trazendo desilusões, trazendo desconforto. Quando ele implorou pela razão, né? Pela inteligência, né? Pela história, sabe? Para se contrapor à mágica, ao fetiche dos deuses, sabe? Essa coisa aí dos títeres, dos titãs, sabe? Do Monte Olimpo, né? Que deuses humanizados, que da mesma forma que o Deus né, dos hebreus, certo, dos judeus, Deus dos católicos, o Deus dos católicos, né? A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos imagem de Deus, certo? Deus é a fonte da nossa imagem, portanto, é bípede, sabe? Tem boca, tem braços, entendeu? Tem cabelos, certo? E, e lá entre os gregos havia lá o Monte Olimpo, onde os gregos, os deuses se acotovelavam sobre a liderança de um titã chamado Zeus, certo? Os titãs eram forças espirituais, né? E Zeus foi uma dessas forças aí, sabe? Mas havia uma gradação, havia um apartheid entre eles aí, certo? Assim, havia deuses de primeira categoria e deuses de segunda. Os titãs eram essas forças medonhas aí de segunda categoria. E falando em segunda categoria, falando em apartheid, né? Dissemos que além do apartheid, e ontem nós falamos do Holocausto, né? Esse momento agora que se está vivendo no mundo de reflexão sobre os acontecimentos ali na faixa de Gaza, na Palestina, né? E eu estou com a TV aberta aqui ao lado, não dá para vocês aí lerem, mas eu vou ler para vocês, certo? Há uma hora atrás, né, o site F Expresso noticiou que brasileiros embarcam para deixar a Cisjordânia. A Cisjordânia é a contraparte da faixa de Gaza, certo? Território palestino, como a faixa de Gaza é território palestino. Erdogan falou que quando os filisteus passaram pela Palestina, ali a região onde está hoje o Estado de Israel, né, e ali aquelas fronteiras todas com o Líbano, com Jordânia, com o Egito, etc., né, aquela faixa ali no meio, sabe, era a terra onde os filisteus habitavam, né, e, enfim, não havia ali, era uma faixa inteiriça, certo? A partir de 48, né, ali então, com a criação do Estado de Israel, tá certo, se determinou né, a maior parte do território, 60%, como sendo reservado para os judeus e os restantes 30% para os palestinos, certo? E ficou assim entrecortado uma parte chamada Cisjordânia, que é ali que está né, o alvo ali né, da imagem, certo? E a outra parte é a faixa de Gaza que os palestinos querem se apropriar. E aí está dito ali no subtexto né, que brasileiros embarcam em Jericó, portanto na Cisjordânia, e a gente se informa então que Jericó é uma cidade na Cisjordânia para deixar a Cisjordânia, tá certo? Na verdade, isso aí é uma matéria da Folha de São Paulo. E mais adiante aqui, novos bombardeios em campos de refugiados de Gaza, tá certo? A agência AFP português, né, mostrando aí imagens, tá certo? De bombardeios israelenses em campos de refugiados. Né? Dizem que mais de 100 refugiados foram assassinados por Israel. E por aí vamos, né? Aqui corta um pouco, certo? Tá certo. Mas assim, né?
o que eu quero é encaminhar por aqui, sabe? Ai, ai, Deus Padre. Essa questão aí, né, do que está acontecendo lá na faixa de Gaza, o que está acontecendo ali na Palestina, tá certo? E eu falava então que colonialismo, apartheid, holocausto, sionismo, antissemitismo, é, genocídio, racismo, é, tudo isso aí, tá certo? Ali, por exemplo, está falando de genocídio, né? Ontem foi aquele ali é o programa de ontem, né? Que tem a presença foi ontem, não é hoje, programado para hoje, certo? Gaza, genocídio não para, tá certo? O fato é que essas categorias analíticas, né, que eu citei agora aqui, colonialismo, apartheid, holocausto, sionismo, etc., ontem falamos de holocausto, tá certo? Eu vou continuar um pouquinho mais aí falando do holocausto, tá certo? E depois vou tentar aí, sabe, variar, né, entrando aí em outros temas, tá certo? E ontem falávamos nós que dentro do extermínio, que traduz o que significa holocausto, né, os ciganos designados como Sinti e Roma, eles foram internados em campos de concentração. Então vejo que ao lado dos judeus, né, havia também um outro grupo aí, grupo de ciganos, que foram perseguidos pelos maníacos nazistas sob a ordem do outro maníaco nazista chamado Hitler, certo? Já em junho de 36, eu quero lembrar aqui uma história que envolve a Hannah Arendt, né? E teve um filósofo aí, um professor de universidade na Alemanha da década antes da guerra, tá certo? Eu não sei depois da guerra como é que ficou a situação dele. E a Hannah, ela fazia graduação e depois pós-graduação, e o doutorado dela recebeu a orientação de um professor, tá certo? Que tinha livros de filosofia. O nome dele agora não vem, mas eu lembrarei em outra oportunidade, tá certo? E ela chegou, né, a ter um affair, né, com esse professor, entendeu? E o cara era casado, inclusive, tá certo? Agora, o interessante nisso é que esses professores, eu falava ainda agora de Sócrates, certo? E Sócrates ligados aos deuses, certo? Mas tentando romper com os deuses, né? Não aconteceu com esse filósofo aí que seguiam, né, o pensamento da época. A Alemanha estava acossada pelo Tratado de Versalhes, devia, né, uma fortuna, talvez o próprio Estado a preço de ouro, sabe, devendo para as forças aliadas que ganharam a Primeira Guerra, tá certo? E não suportavam mais pagar, certo? Pagar o imposto de guerra, entendeu? E foram para cima, e claro que os intelectuais da época, inclusive esse professor aí, sabe? Eu não sei de qual faculdade ou de qual universidade, mas lembrarei na outra vez, sabe? No Arthur Schopenhauer não foi, né? Mas assim, lembrarei e direi, né, que havia os intelectuais, sabe, enfim, sabe, estava todo mundo aí comprometido, tirando ali o pessoal. Nessa época já se cogitava o pessoal da escola de Frankfurt, certo? Walter Benjamin no meio, um poeta, certo? Filósofo poeta. E assim, todo esse pessoal junto e misturado ali, sabe? Quando hoje se discute essa questão hoje da insanidade do Estado de Israel, sabe? Na verdade, a insanidade dos dirigentes, a psicose dos dirigentes, sabe? A doença dos dirigentes, né? Doença capitalista, diga-se de passagem, certo? A gente não quer esse pessoal inimputável. Quando a gente fala que o cara é doido, sabe, a gente está dizendo que ele não pode ser responsabilizado por seus atos, né? E não se deve, sabe, encobrir aí, né, sob o manto da insanidade, né, as responsabilidades comportamentais, éticas e coletivas de quem faz o governo, de quem faz a liderança de pessoas e de sociedades. Tá certo? Todo mundo aí é culpado, inclusive a sociedade, é meu ponto de vista. E, bom, mas no tempo aí da concentração, né, de grupos, né, os Sinti e Roma, os ciganos, foram internados em campos em junho de 36. Campo de ciganos Marzahn em Berlim, e no mesmo ano no campo de Dachau. Em 42 foi emitida uma ordem para deportar todos os Sinti e Roma para Auschwitz, né, iniciando a implementação da solução da questão cigana.
nós vimos que além da questão cigana havia a questão dos judeus, a questão judia, certo? Que era uma solução final para os judeus. Em consequência da similaridade das políticas contra judeus, Sinti e Roma, a historiografia cunhou recentemente o termo Romani, a língua dos Sinti e Roma, poroimos, que significa devorar, para definir a política de perseguição, exclusão, trabalho forçado, tortura, guetoização e extermínio sofrida por esse grupo social. Né? Poraimos, então corresponderia ao que a gente chama hoje de Holocausto, ou Shoah, né, no hebraico. As primeiras vítimas da perseguição e do carceramento dos nazistas foram alemães opositores do regime. Interessante essa observação aqui. Em especial comunistas, social-democratas e sindicalistas, internados em campos de concentração já em março de 1933, campo de Dachau. Vejam que estamos em 1933, a guerra só vai começar em 1939, a Primeira Grande Guerra, tá certo? Mas nesse tempo aí Hitler já estava na área e os nazistas já estavam aí, certo? Fazendo aí, né, comandando a banda, certo? E as primeiras vítimas de perseguição foram dos nazistas foram alemães opositores ao regime nazista, certo? Comunistas, social-democratas, na época tinha a Rosa Luxemburgo, que foi assassinada, certo? E por aí vai. A partir de 1936, iniciou o aprisionamento dos homossexuais, testemunhas de Jeová, alguns cristãos e os denominados A-sociais, que eram um grupo bem heterogêneo. Nos A-sociais estavam deficientes físicos e mentais, desempregados, sem-tetos, criminosos, delinquentes, prostitutas e assim denominados por não se encaixarem na imagem da comunidade alemã nazista. Devemos entender isso, né? Os associais eram pessoas consideradas desequilibradas, ou seja, que não se encaixavam na imagem da comunidade alemã nazista, tá certo? E compreendia, eu vou repetir aqui, deficientes físicos e mentais, desempregados, sem teto, criminosos, delinquentes, prostitutas. Em novembro de 1933, os primeiros testemunhas de Jeová foram presos. Eu vou ler aqui de novo, certo? Em novembro de 1933, os primeiros testemunhas de Jeová foram presos e em 1935 seu culto é proibido. Não é? Testemunho de Jeová é uma seita religiosa cristã cuja doutrina se baseia na segunda vinda de Jesus. Sua doutrina é contrária ao serviço militar e aos símbolos nacionais. Os testemunhas de Jeová se recusam a servir ao exército, votar e a fazer a saudação Heil Hitler. Muitos seguidores passaram a ser internados em campos de reeducação e de concentração, em ondas de aprisionamentos, em 36, 37, 39 e 44, onde ficavam separados dos demais grupos. Os nazistas lhes ofereciam a liberdade se renunciassem às suas crenças, mas nenhum deles o fez. Eles também se negaram a fugir e a realizar resistência ativa, certo? Eles se negaram a fugir e também não fizeram, é o que está dizendo aqui, resistência ativa, tá certo? Ficaram quietos. Os homossexuais alemães e austríacos, e não da Europa inteira, foram vítimas do nazismo também, né? Por homossexualismo ser condenado pelo nazismo como uma aberração e contradizer o princípio fundamental da raça ariana pura, tá certo? Então, vamos aqui repetir, tá certo? A homossexualidade, o homossexualismo, os homossexuais são tratados como aberração e contradizem o princípio fundamental da raça ariana pura, tá certo? Discriminadas passaram a ser internadas em campo de concentração já em 1936. Os negros foram discriminados desde o início do regime nazista porque considerados como inferiores e perigosos para a raça ariana. Lembrar que aqui, né, aquele filósofo e o nome escapa, sai correndo rápido da cabeça, certo? O Friedrich Hegel, né, achava que todo o continente ali africano, sabe, não valia nada, sabe, ali o território dos negros, certo? Justamente com essa ideia, e vai ver que tem aí, sabe, nesse pensamento aí, sabe, a ideia de Hegel, certo, que veio antes, né, dessas coisas acontecerem. Então eles foram desde o início discriminados pelo regime nazista porque eram considerados inferiores, né? Aqui é uma questão, essa questão de achar superior, né, e inferior é uma questão racista, né?
né? Isso é puro racismo, né? E eram considerados inferiores e perigosos para a raça ariana, tá certo? Negro e misturado com branco ariano não dava certo. Então eles eram afastados para isso, para impedir a contaminação. A esterilização dos filhos de descendentes de negros na Alemanha foi decidida no início de 1937. Tratava-se dos filhos de soldados franceses e norte-americanos com mulheres alemãs, os assim denominados bastardos do Rheinland-Bastarden, soldados do período da ocupação de Rhineland, descendente de negros. Aproximadamente 40 dessas crianças e adolescentes foram esterilizados à força. A política racista estendeu-se também aos negros das colônias africanas alemãs depois da invasão da Alemanha à União Soviética, a partir de quando passaram também a ser perseguidos. O programa de eutanásia, também denominado Operação T4, foi o nome do programa de eliminação da vida que não merece ser vivida, Tiges Leben, que os nazistas utilizaram para referir-se eufemisticamente ao assassinato de deficientes físicos e mentais e de anciãos. A Operação T4 foi iniciada com o processo de esterilização, da qual também filhos de negros foram incluídos. Depois da eclosão da Segunda Guerra Mundial, na passagem de 39 a 40, clínicas psiquiátricas tornaram-se centros de eutanásia, onde médicos decidiam aqueles que seriam assassinados e, juntamente com enfermeiros, assassinava as vítimas com gás Zyklon B, cianuro de hidrogênio, extremamente venenoso e que seria posteriormente utilizado nas câmaras de gás dos campos de extermínio. Eu estou aqui pensando nos médicos que serviram ao governo Bolsonaro, aplicando cloroquina, aplicando o vermífugo e ivermectina e outras coisas aí, sabe? Fazendo ali a lavagem do reto com, sei lá, tinha um líquido que eles usavam, entendeu? Para, assim, sabe, o que se observou durante a pandemia, entre 20 e 21, tá certo? Aqui no Brasil, foi um engajamento total dos médicos, sabe, dos conselhos de medicinas estaduais, sabe, do Conselho Nacional de Medicina, e clínicas e planos de saúde, sabe, com aí, né, com a cura, da Covid, que não fosse através de vacina e nem de lockdown, essas coisas assim, certo? E, em decorrência de protestos da população, a Operação T4 passou a ser legalmente encoberta pelo regime em abril de 40 e ser continuado secretamente em 6 centros de eutanásia instalados e localizados no território do Reich Alemão, Alemanha e Áustria anexada. Brandenburg-Havel, Grafeneck, Sonnenstein, Bernburg, Hadamar, Grafeneck, Hartheim. Vejo aqui que está falando em protesto da população, tá certo? Então a população, quando quer, ela protesta. Quando ela não quer, ela silencia, né? Então eu tenho o ponto de vista de que quando a população silencia, sabe, não protesta, ela se faz cúmplice, como eu acho que está acontecendo agora lá em Israel, sabe? Não se vê manifestação contra a guerra, contra a matança de palestinos, ao contrário, o que se vê é um engajamento com apoio ao Netanyahu e ao governo, tá certo? E as bombas e a invasão e essas coisas assim. Então, na minha avaliação hoje, os israelenses, sabe, são coniventes com a matança que tem hoje lá em Israel. Mais de 70 mil deficientes e anciãos foram assassinados, 70 mil, hein, por esses programas, e em seus centros foram também assassinados prisioneiros do campo de concentração de Dachau e Mauthausen. Tá certo? Então o texto encerra aqui, tá certo? Esse texto, né, tem um endereço, né, aponta para a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que o pessoal conhece aí como FEFELESH, que é uma faculdade, é uma unidade da Universidade de São Paulo, tá certo? E então assim, tá certo? São essas coisas, né, a respeito do Holocausto, tá certo? Eu falo de antissemitismo noutra oportunidade.
Eu quero lembrar agora que de manhã, aqui no Bom Dia 247, o jornalista Alex Sonic comentava junto com o Leonardo Atush um texto que ele escreveu, onde me parece que o Sonic, que é judeu, é ucraniano, sabe, está sentindo muita pressão, está sendo cobrado, né, a se definir assim em relação ao que está acontecendo hoje lá na Palestina. Hoje ele admitiu que não é sionista, certo? Que para ele tanto faz o Estado de Israel, inclusive ele usa o argumento de que ao criar o Estado de Israel em 48, sabe, atrair toda ali a atenção, o confinamento ali naquela região, por estados árabes, tá certo? Os judeus no meio dos árabes ali, tá certo? Como se isso não tivesse acontecido em outras épocas, né? E o que se passa hoje, e essa reação que tem os judeus hoje ali na Palestina, certo? É uma reação que é normal, onde o estado de guerra é um estado normal. Aí tem a noção aqui que o Nasser, o, uh, o Nasser, porra, não vê o nome do cara, o professor Nasser, certo? Falou, vem depois, certo? Falou que o termo judeu pode traduzir a religião, certo? A religião, tá certo? Mas como pode também ter a carga também de etnia, tá certo? E quando se fala judeu, então se está falando da pessoa, né? Os judeus têm esse negócio da raça, né? A raça judia, certo? Onde quer que eles estejam, onde quer que eles nasçam, eles serão sempre judeus, sabe? Aí nesse caso aí eles buscam a etnia, essa coisa aí, sabe, de raça, né, que está dentro, mais do que a etnia, né, é mais questão de raça, tá certo? E nessa questão aí se opõe aos outros e nesse momento se cria então a prática de racismo, entendeu? Que é repudiável. Eu particularmente eu não acredito nessa questão de raça, né? O ser humano ele é uno, sabe? A contingência de ser amarelo, sabe? Branco, negro, preto, sabe? Isso aí é uma contingência biológica, é uma reação da pele, é uma reação orgânica, sabe? O que comanda essa questão da raça, o racismo, né? É a cabeça que quer, sabe, mandar, a cabeça que quer poder, a cabeça que quer oprimir, né? Oprimir o semelhante, tá certo? Por interesses, tá certo? Por interesses materiais, né? Eu penso dessa maneira, tá certo? E não concordo com essa questão de raça, tá certo? Mas assim, né? A palavra judeu designa o homem religioso, mas pode também designar o homem histórico, tá certo? Antropológico, né? Ali o judeu, desde o templo, é do lado, sabe, do Éden, né? Que vai buscar lá Adão, sabe? Depois passa por Noé, depois passa por Abraão, passa por Jacó, sabe? E aí vem, entendeu? De Noé vem a questão de serem semitas os judeus, entendeu? Como os árabes também se consideram semitas e outros povos ali, desde que não sejam camitas. Os camitas foram os filhos de Noé que se localizaram na África, entendeu? E ali, daquele filho, se teve ali, né, ali o povo, né, a raça negra, como eles costumam dizer, tá certo? Sem Cã e Jafé, entendeu? Os jafeitas, ou sei lá como se designam os descendentes de Jafé, certo? Não sei para onde eles foram, entendeu? É uma coisa de verificar. Mas assim, os semitas são esse pessoal que se instalou ali na Palestina, entendeu? Entre os quais judeus e árabes, né? E quando se fala que o cidadão é antissemita, está se dizendo que, negando, né, que eles não são ali, sabe, titulares de direitos, entendeu? Ali na região da Palestina, né? Nessa questão toda aí, para mim, quando se fala de racismo estrutural, aquela coisa toda, tudo isso são formas, mitigações, são distrações para se fugir de uma realidade material histórica que é a luta de classe. Né? Desde o começo, sabe, o ser humano se debate com a sobrevivência à sua frente, sabe, e a violência à sua disposição, violência que leva a pular no pescoço do outro, sabe, e esganar, tá certo, a violência que faz o sujeito se armar com lanças, e praticar a violência que faz o sujeito se armar para a guerra, sabe, vestir a armadura de um tanque. Na Idade Média eles vestiam aquelas
armaduras de aço, de ferro e sei lá algumas coisas aí para impedir uma lançada, mas eu lembro aqui o filme em que o rei Ricardo da Inglaterra, sabe, Ricardo, não sei qual Ricardo deles aí, sabe, mas assim, o que foi fazer a cruzada quando voltava numa batalha diante de uma cidade francesa, onde ele queria pilhar, sabe, foi atingido por uma seta no pescoço, disparado de uma besta, certo? E a armadura que ele tinha, o capacete que ele tinha, apesar de ter abas, sabe, não foi bastante para impedir a penetração da seta no pescoço dele, em cima da jugular, tá certo? E ele morreu logo em seguida, na hora, sabe, se estrebuchando lá no chão. E mas assim, né, a sobrevivência impõe sabe, se encarar o outro não como amigo, sabe, mas como inimigo, sabe, a quem os dentes, sabe, ameaçam pular no pescoço, sabe, encravar ali na jugular do cidadão, tá certo? Tem essa coisa aí, né? E a grande luta do ser humano, né, durante o tempo, e nesse tempo aí que se chamou, né, de modernidade, sabe, de civilidade, sabe, de iluminismo e aquela coisa toda, de humanidade, de humanitarismo, foi justamente esse momento em fazer prevalecer a razão que escolhe valores que determinam a vontade, sabe, e que nos faz escolher a não violência, tá certo? Que é o que não está acontecendo hoje lá em Israel, né? A questão do sionismo é a questão de Sião, certo? Assim, Sião, né? Dizem alguns aí que a Bíblia prevê a criação de um Estado, de uma entidade dentro de um território, sabe, que possa ser cercado por muros e ali contendo certos habitantes daqueles